de Jesus, que tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero ser. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Olá, amigos e irmãos da Igreja da Barra. É um prazer poder estar com vocês neste culto. Mais uma vez, o meu muito obrigado ao irmão Luiz, José Furtado, também ao pastor Alejandro, pelo convite e pela oportunidade. Tá? É sempre bom estar com vocês. E hoje eu gostaria de estudar com vocês algumas passagens da Bíblia. E eu gostaria de começar no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Eu leio na Nova Versão Transformadora e diz assim: Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Nessa passagem, aparece aqui algumas perguntas interessantes, e o conceito, principalmente, de que nós não temos poder sobre o amanhã, sobre a nossa vida, né? Até quando ela vai, o que será, como sabem o que será de sua vida amanhã? Pergunta aqui o texto bíblico. Acho que nesse contexto que nós estamos vivendo hoje de pandemia, parece que a verdade desse texto aqui se tornou muito real para a maioria das pessoas. A gente sempre teve consciência, né, de que a gente não sabe do dia de amanhã. Mas quando surge algo que ameaça tanto assim a vida e de uma forma tão generalizada, parece que isso cria uma consciência sentida, né, de que a gente realmente não sabe sobre o amanhã. E nesse texto ainda também é dito que a nossa vida é como a névoa, como o vapor que se dissipa, ou seja, passa muito rápido. No livro de Salmos, no capítulo 90, no verso 2, Moisés ele faz a seguinte oração. Diz assim, olha: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ter consciência da brevidade da vida deve nos ajudar a viver a vida com mais sabedoria. Certa vez eu vi a seguinte ilustração: o que você lida com mais cuidado? Com um copo de plástico ou com um copo de cristal? Obviamente você vai lidar com mais cuidado com um copo de cristal. Porque o copo de plástico sabe que ele pode cair, não vai quebrar. Se for, por exemplo, um copo descartável, é fácil de ser substituído e tudo. Então, a maneira como nós enxergamos a nossa própria vida determina também a maneira como nós vivemos. Se eu enxergo a minha vida como plástico, como algo descartável, eu vou viver de qualquer maneira. Agora, se eu entendo a minha vida como um copo de cristal, ou seja, algo precioso e único, eu vou procurar, como diz Moisés aqui no Salmo 90, viver a vida com sabedoria, por entender que ela é breve, ela é curta, e eu devo realmente vivê-la com sabedoria. Uma vez também eu vi uma reportagem sobre uma entrevista feita com o pastor Billy Graham por uma jornalista, e ela perguntou para ele o que mais o havia impressionado na vida. E ela achava que ele ia falar sobre os grandes estádios lotados pelo mundo afora por onde ele passou, pregando o evangelho. Mas para sua surpresa ele diz que o que mais o havia impressionado era a brevidade da vida. Como a vida passa rápido. E amigos, isto é uma verdade para a nossa vida também. Precisamos ter essa consciência da brevidade que estamos aqui neste mundo e devemos procurar viver a nossa vida aqui com mais sabedoria, levando em conta os valores que são eternos, levando em conta aquilo que realmente vai permanecer. Para que a gente possa viver com sabedoria, a gente deve se lembrar das palavras de Salomão no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu quero encontrar a verdadeira sabedoria da vida, eu preciso buscá-la nos conselhos da palavra de Deus, nos ensinamentos que encontramos no livro sagrado. Ali está a rota, ali estão os preceitos, ali está a verdadeira sabedoria e a melhor maneira de vivermos a nossa vida. Um destes ensinamentos que tem muito a ver com o que nós estamos pensando aqui agora nesse contexto da brevidade da vida e de viver com sabedoria, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33. Diz assim, olha, eu vou ler agora na versão King James. Portanto, vos afirmo, verso 25, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora olha a pergunta de Jesus. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves?
Verso 27, agora Jesus faz uma pergunta contundente. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Verso 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Nessa passagem aqui, que está repleta de ensinamentos, repleta de sabedoria para nos ajudar a equilibrar bem a maneira como vivemos a nossa vida, num primeiro momento, Jesus está dizendo que Deus, ele se propõe a prover aquilo que é essencial à nossa vida. Observe que o texto fala de três coisas. Fala de alimento, de água e de vestuário. Há aqui uma forte correlação com o Salmo 23. No Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí fala, né, de me levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Então você vê os mesmos conceitos: alimento, pastos verdejantes, beber água, águas tranquilas. E no Salmo 23 não aparece vestuário, mas aparece a vara do pastor, o cajado do pastor. O cajado do pastor, assim como o vestuário, é símbolo de proteção, de abrigo. Então, quando nós olhamos a promessa de Deus de nos prover as nossas necessidades, tanto Mateus capítulo 6 quanto o Salmo 23 está falando de coisas essenciais à vida, como água, alimento e abrigo. Algumas pessoas dizem que uma pessoa hoje só pode ser considerada pobre se ela não tiver acesso a um desses três elementos. Então, nesse raciocínio, se você tem acesso à água, se você tem acesso a alimento, se você tem acesso a abrigo, você não pode ser considerado uma pessoa pobre, ainda que você não tenha todas as coisas que talvez você deseje em seu coração. Mas então aqui Jesus está dizendo que Deus, ele se propõe a cuidar de nós. E Jesus faz algumas comparações com elementos da natureza, como as aves, né, que não semeiam, não colhem, e o Pai Celestial a sustenta. E aí Jesus faz a pergunta: vocês não valem muito mais do que as aves? Observe que aos olhos de Deus nós somos muito valiosos, tá certo? Tem uma outra passagem de Jesus que ele diz assim, que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. E uma vez eu me perguntei, né, por que a gente precisa saber quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, né? Acho que não é uma informação muito relevante. E então eu entendo da seguinte forma: Deus sabe a meu respeito até aquilo que não é relevante para mim mesmo. Quanto mais aquilo que é relevante, quanto mais aquilo que é item de sobrevivência, quanto mais aquilo que é essencial à minha vida. Deus sabe, Deus conhece. Ellen White menciona que não existe nada que perturbe a paz do coração humano que Deus não atente. Ela diz que ele não passa despercebido para ele a lágrima vertida, nem o sorriso de alegria. Deus está atento realmente à nossa vida. Ele nos conhece de maneira única, como se não existisse outro ser humano aqui na Terra. E isso realmente é algo extraordinário. E esse Deus que nos conhece tão bem, esse Deus que cuida de nós tão bem, é Ele quem nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Jesus disse aqui, olha, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Mas nós devemos então andar de que forma? Com confiança no amor paterno de Deus, como um pai de amor que cuida de seus filhos,
Deus, ele cuida de você e de mim. Nesse texto aqui de Mateus capítulo 6, ainda é nos dito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas nos serão acrescentadas. Estas coisas o quê? Estas coisas essenciais aqui, alimento, água, abrigo, proteção. É disso que o texto está dizendo. Então, o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Significa colocar o que é importante em primeiro lugar, que é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Há um tempo atrás eu li um livro de Wayne Cordeiro chamado Andando com um Tanque Vazio. Ele é um pastor protestante que atravessou uma crise de burnout em sua vida e nesse livro ele descreve a sua trajetória ao lidar com essa questão de saúde emocional. E um fato que me chamou bastante a atenção no livro dele é que ele propõe o seguinte raciocínio, que 95% das coisas que nós fazemos, alguém pode fazer no nosso lugar. Ele chega a afirmar que 85% do que nós fazemos, quase qualquer pessoa pode fazer, como atender telefone, responder e-mails, mandar mensagens, as coisas do dia a dia, né? Corriqueiras também ligadas à sobrevivência ou ao status natural da vida, né? Como cuidar da casa, limpar e tal, coisa assim. E ele diz que mais 10% do que a gente faz, qualquer pessoa com o treinamento que a gente recebeu também vai poder fazer. E isso parece fazer bastante sentido, né? Por exemplo, quando a gente pensa no nosso trabalho específico, a gente recebeu treinamento para fazer. E uma pessoa que também receba treinamento, a gente sendo demitido ou saindo, a pessoa também pode fazer aquele trabalho. Mas então o que seria os 5%? E ele diz que os 5% é algo que só nós podemos fazer e ninguém pode fazer em nosso lugar. E a tragédia da vida muitas vezes é quando nós nos ocupamos tanto com os 95% que deixamos de lado os 5%. E ele descreve os 5% como sendo os seguintes aspectos da nossa vida. Um relacionamento vibrante e crescente com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma verdade. Quem é que pode ter um relacionamento vibrante com Jesus Cristo em seu lugar? Quem é que pode ter a sua comunhão pessoal com Jesus em seu lugar? Ninguém. Isso é algo que só você pode fazer. Mas aí nesse ponto aqui, veja como ele tem razão no raciocínio dele. Quantas vezes num dia de 24 horas a gente consegue não encontrar tempo para estar a sós com Jesus? Porque são tantas as atividades, tantas as coisas que a gente tem para fazer, e a gente se ocupa com tanta coisa, e a gente deixa realmente de fazer a nossa comunhão com Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus em primeiro lugar significa colocá-lo em nossa agenda. Termos tempo para Ele, termos horário para Ele. Um segundo ponto que ele coloca aqui, olha, para aqueles que são casados, é um relacionamento saudável e genuíno com o meu cônjuge. Na realidade, né, ninguém pode ter um relacionamento saudável e genuíno com o seu cônjuge no seu lugar, ou não deveria, né? Então, ou seja, ter tempo para a esposa, para o marido, ter tempo para cultivar um relacionamento que seja realmente saudável, verdadeiro, isso ninguém pode fazer por você. Está dentro dos 5% que só você pode fazer. Um terceiro aspecto que ele coloca aqui, agora ligado àqueles que têm família no sentido de filhos, ou mesmo família se você é solteiro, se aplica bem também. Uma autêntica família perto de Deus e perto uns dos outros. Então, quem é que pode construir laços genuínos de amor dentro de uma família, a não ser você? Tá certo? Então ninguém vai poder fazer isso em seu lugar. Um quarto aspecto que ele coloca aqui, olha, um ministério que agrada a Deus. E o ministério aqui você não precisa entender só da perspectiva de um pastor, de um ministério pastoral. Todos nós temos dons dados por Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios que Deus distribuiu os seus dons como lhe aprouve, como ele quis. Então você tem um dom, você tem uma utilidade, tá certo? Para Deus, para a igreja de Deus, para a obra de Deus, para a humanidade. Então você ter um ministério que agrada a Deus é você usar o seu dom, a sua habilidade, o seu talento
para a honra e glória de Deus e para o bem da humanidade, para o bem da igreja. A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros com os dons que nos foi dado. Quem é que pode ser útil em seu lugar com um dom que pertence a você? Ellen White ela chega a afirmar no livro Parábola de Jesus que Deus ele designou um lugar específico para cada um de nós com o talento que ele nos deu. Por isso nós não devemos esconder o nosso talento, mas nós devemos usá-lo. E quando nós usamos o nosso talento, Deus multiplica o nosso talento. Tá certo? Ter um ministério que agrada a Deus é eu ser útil a Deus através daquilo que ele já me deu. Um outro aspecto que ele coloca aqui, olha, um corpo fisicamente saudável e uma mente criativa. Quem é que pode cuidar da sua saúde em seu lugar? Isso é muito interessante mesmo, né? E tem muito a ver com os nossos dias, porque ninguém pode fazer escolhas boas em relação ao cuidado do corpo no seu lugar. No final das contas, é você que decide se exercitar ou não, é você que decide se você vai dormir mais cedo ou não, é você que decide o tipo de comida que você vai comer ou não, e assim por diante. E como adventistas do sétimo dia, nós cremos nos 8 remédios naturais dados por Deus. E devemos fazer uso desses remédios constantemente para o bem-estar da nossa saúde, para o cuidado do nosso corpo, que cremos ser o templo do Espírito Santo, e para podermos então honrar a Deus mediante o cuidado da nossa saúde. E um último ponto que ele coloca aqui dentro dos 5% é tirar um tempo para curtir a vida com a família e os amigos. Nós precisamos aprender a descansar e a usufruir das coisas boas que Deus nos deu. E nesse aspecto aqui, a nossa crença na guarda do sábado pode contribuir muito para isto. O sábado realmente pode ser um dia deleitoso, como diz a palavra em Isaías 58, um dia de alegria, um dia que temos prazer nele, em primeiro lugar por termos comunhão com Deus e em segundo lugar também por termos a oportunidade de aproveitar a vida com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Então, eu te pergunto, como é que você anda usando esses 5%? Você está investindo realmente a sua energia nesses 5%, ou você está permitindo que a sua energia vá nos 95% e quando você pensa nessas coisas aqui, você para pensar, nossa, isso nem está na minha agenda, isso nem está no meu calendário. Eu vou repetir mais uma vez para você fazer uma autoanálise aí, se esses aspectos aqui estão sendo bem cuidados em sua vida, tá certo? Um relacionamento vibrante com o Senhor Jesus Cristo, um relacionamento saudável com o seu cônjuge, uma autêntica família perto de Deus e uns dos outros, um ministério que agrada a Deus, um corpo fisicamente saudável, uma mente criativa e um tempo para curtir a vida com os amigos e a família. Guarde isso e procure reorganizar a sua agenda de maneira que você invista mais da sua energia nesses aspectos. Tem um outro livro também que eu li de Patrick Molley chamado Os Desafios da Vida de um Homem. Em inglês seriam As 7 Estações da Vida de um Homem. E esse livro, Patrick, ele diz o seguinte, que não é porque a gente não sabe, né, quanto tempo a gente vai viver que a gente deveria deixar de aproveitar a vida com os dons que Deus nos deu no momento presente. Então, ele chega a dizer que a gente precisa realmente viver a nossa vida com essa perspectiva, tá certo? Nós precisamos fazer o que temos para fazer no trabalho, mas sem com isso sugar toda a nossa energia de maneira que a gente não tenha tempo para aquilo que é o mais importante, tá certo? Que é o relacionamento com Deus e com as pessoas que amamos. Ele chega a usar a expressão assim, é justo você dar ao seu empregador um dia justo de trabalho dedicado, mas também é justo que você poupe energia ou que você tenha energia vital para dedicar ao seu relacionamento com Deus e ao seu relacionamento com as pessoas que você ama. Isso faz parte de viver a vida com sabedoria, de viver a vida com equilíbrio, tá bom? Voltando aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ele termina aqui esse trecho dizendo o seguinte,
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ou, na versão mais tradicional, basta cada dia o seu próprio mal. Olha, não se preocupar com o amanhã e viver o hoje é algo que eu e você precisamos realmente aprender. Se você já vive bem isso, louvado seja Deus, que Ele o mantenha assim. Mas se você, como a maioria das pessoas, que se preocupa muito com o que passou e mais ainda com o que virá, e a gente fica às vezes gastando a nossa energia, né, pensando nas coisas do passado ou na ansiedade com relação ao futuro, e a gente deixa escapar de viver o único momento que nos pertence, que é o presente, que é o agora. E nessa passagem Jesus está dizendo, olha, é um dia de cada vez. Você não sabe do amanhã. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Há uns 2 anos atrás, eu, numa consulta de rotina, num eletrocardiograma, estava morando em Brasília na ocasião, o cardiologista me diagnosticou com uma síndrome rara no coração, uma síndrome chamada síndrome de Brugada. É tipo uma falha elétrica no coração. E aí precisei começar a fazer mais exames e tudo aquilo assusta, né, a gente. Precisei fazer um estudo eletrofisiológico, que foi um procedimento assim que me deixou bastante ansioso na ocasião, porque eles iriam tentar induzir meu coração a parar, e realmente a indução funcionou e meu coração parou 2 vezes. Eles precisaram fazer a reversão com o choque, né? E por conta desse diagnóstico da síndrome de Brugada e do estudo eletrofisiológico, então a recomendação foi que eu implantasse um CDI, que é um marca-passo, mas ele não tem a função de marca-passo, tem a função de ser um desfibrilador aqui, se caso existir essa falha elétrica de maneira que comprometa, ele possa então me reanimar, vamos assim dizer. E tudo isso me deixou muito assustado, confesso para vocês. E durante todo esse período, né, que gerou assim uma certa ansiedade em meu coração com relação à vida, ter que fazer um procedimento cirúrgico, por mais que, né, os médicos me falassem, né, da tranquilidade do procedimento, de que é bem seguro e tal, mas eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida e aquilo realmente estava me deixando assim bastante ansioso. E nesse contexto, um amigo meu me mandou uma passagem, um texto de Ellen G. White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 199 e 200. E de lá para cá, esse texto, aliado a todos esses outros que eu já comentei com vocês hoje, e esses conceitos de vida, tem me ajudado bastante a encarar a vida de uma maneira positiva. Olha só o que Ellen White escreveu. Precisamos confiar em Jesus cada dia, cada hora. Ele prometeu que, como os nossos dias, será a nossa força. Por sua graça, podemos levar todos os fardos do presente e cumprir todos os seus deveres. Muitos, porém, essa é a parte que mais me interessa, muitos, porém, se preocupam pela antecipação de aflições futuras. Estão continuamente a trazer para hoje as preocupações de amanhã. Assim, grande parte de suas tribulações são imaginárias. Para essas, Jesus não tomou providências. Ele promete graça apenas para o dia. Manda-nos que não nos preocupemos com os cuidados e tribulações de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Que texto formidável, amigos. Olha só, muitos de nós estamos com a mente sobrecarregada de tribulações imaginárias. Por quê? Porque nós trazemos para hoje as preocupações de amanhã. E segundo Ellen White, Jesus tomou providências para cada dia. Jesus tomou providências para que a gente possa ter forças. Olha, ele prometeu que como os nossos dias será a nossa força. Ele prometeu forças para cada dia. Ele prometeu graça para o dia. Então, eu não posso antecipar as tribulações, preocupações com relação ao futuro, porque para essas não há providência na graça divina. Então, eu e você, amigo, nós precisamos aprender a andar pela fé.
andar pela fé no amor de Deus, no cuidado de Deus. No mesmo Salmo 90 que eu mencionei para vocês de Moisés, ele diz assim, que cada manhã Deus nos satisfaz com o seu amor. Que coisa! Cada manhã, diz Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Amigo, hoje é o dia que o Senhor agiu, como diz o Salmo, hoje é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegremos. Então eu e você precisamos aprender a andar com confiança em Jesus Cristo. Nós não podemos saber o que vai ser da nossa vida daqui a um ano, nem mesmo amanhã. Não podemos saber se vamos contratar, negociar e ter lucro. Mas se Deus quiser, nós faremos muitas coisas. Mas eu e você não podemos perder de vista a brevidade da vida. A vida passa muito rápido e por isso precisamos vivê-la com sabedoria. E vivê-la com sabedoria é vivê-la de acordo com a palavra de Deus. E viver de acordo com a palavra de Deus é a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É como mencionei, é investir a nossa energia nos 5% que só nós podemos fazer. E confiar que nós temos um Pai de amor. Um Pai para quem nós valemos mais do que as aves. Um Pai de amor que veste com uma beleza extraordinária o lírio, mas que cuida muito mais de nós. Um Pai de amor que promete forças para nós enquanto durar os nossos dias, para que a gente possa viver cada dia. Um Pai de amor que nos incentiva a não ficar sobrecarregando a mente com tribulações que ainda não aconteceram, com problemas que ainda não são realidade. Tá certo? Porque basta cada dia o seu mal. Para tudo aquilo que nós precisamos enfrentar no dia de hoje, Jesus provê graça. Para tudo aquilo que no dia de hoje eu e você precisamos lidar, Ele provê graça. E nós podemos reclamar a sua promessa, buscar a sua promessa, ou melhor dizendo, nos apropriar de sua promessa, para que possamos viver esse dia na presença de Deus, para que possamos viver esse dia sob a bênção e a proteção de Deus. Querido, que Deus possa abençoar muito a você, que você possa aprender a descansar em Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa promessa que Deus fez a Moisés em Êxodo 33. Deus disse assim para Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Deus não prometeu uma vida isenta de dificuldades, sofrimentos e tribulações para Moisés. Quando a gente lê a história dele, a gente vê quão aflita foi a vida de Moisés com tantas dificuldades que ele enfrentou. Mas Deus prometeu que ele estaria com ele para fazê-lo descansar. Nas palavras de Jesus, é aquela promessa que ele diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus nos oferece, amigo, é uma paz que o mundo não pode dar, mas também não pode tirar. Porque essa paz não vem da ausência de problemas e dificuldades. Essa paz vem da certeza e da confiança de que Ele, Jesus, está conosco em nossas dificuldades, em nossas tribulações, provendo graça a cada dia para que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, amigo. Que você escolha Jesus, que você tenha comunhão com Ele e que cada dia você possa viver junto com Ele. Que Deus seja com você e com a sua família. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tão extraordinária promessa de que cada dia o Senhor vai cuidar de nós. Ajuda-nos, ó Pai, como uma criança que confia plenamente nos cuidados de seu pai e de sua mãe. Ajuda-nos também, ó Deus, a termos esta fé infantil de plena confiança no Teu amor e no Teu cuidado, certos de que o Senhor não vai falhar conosco, certos de que Teu amor nunca falhará em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos de mãos dadas com o Senhor. E na maioria das vezes, Senhor, por favor, segura as nossas mãos, porque muitas vezes tropeçamos e somos falhos e escapamos fácil, mas que a Tua mão poderosa possa nos envolver e nos ajudar em nossa caminhada aqui neste mundo, até aquele dia glorioso em que poderemos ver Jesus voltando nas nuvens do céu.
Que o Senhor abençoe a cada um destas pessoas que estão aqui na igreja, aqueles que também estão assistindo pela internet, a cada um também de seus familiares, que as suas bênçãos e a sua graça os alcance. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.